Só trago aqui uma informação que é importante, tem tudo a ver, porque o dólar despencou depois que o Haddad previu o pacote de corte de gastos para essa semana. Por outro lado, a Bolsa disparou. Veja só, o dólar despencou 1,47%, 1,47% nessa segunda-feira, cotado a R$ 5,78, com investidores repercutindo a previsão de que o pacote de corte de gastos do Ministério da Fazenda será anunciado ainda nessa semana. A notícia foi dada pelo chefe da pasta, Fernando Haddad, em entrevista coletiva em Brasília. Segundo ele, as medidas de contenção de gastos públicos a serem anunciadas pelo governo estão muito avançadas do ponto de vista técnico, o que pode permitir o detalhamento dos planos nos próximos dias. O mercado, que também segue de olho na eleição norte-americana, nas decisões sobre juros dos bancos centrais, tanto aqui como lá nos Estados Unidos, recebeu as falas do ministro como uma sinalização de que a estabilidade das contas públicas se tornou um assunto de primeira ordem dentro do governo. Com isso, a Bolsa disparou 1,73%, passou dos 130 mil pontos, segundo os dados preliminares. E deixa eu trazer aqui também outra informação, porque antes das falas do Haddad, o mercado já repercutia a permanência do ministro no Brasil, esse cancelamento da viagem. Ele teve a viagem cancelada a pedido do presidente Lula no domingo. Então houve essas movimentações todas, por conta da pressão que vinha sendo feita para o anúncio dessa questão toda. Para os investidores, o governo precisa ajustar a ponta das despesas e não só reforçar a arrecadação, tudo isso para garantir a longevidade do chamado arcabouço fiscal. São opiniões diferentes sobre o tema da economia. Estamos de volta na TV também, para você que nos acompanha agora na TV. Seguimos ao vivo no YouTube, nas redes sociais, e vamos seguir no assunto, mercado financeiro. Agora o José Kupfer está aqui conosco, nosso amigo. Está de volta aqui a participação do José Paulo Kupfer. Faz tempo que eu não via o amigo no ar. Então, boa noite, Kupfer, bem-vindo. Quero te ouvir, porque eu estou lendo aqui o título da sua coluna. Recuo do mercado mostra a chantagem da Faria Lima. Achei forte, achei interessante. Quero que você me conte mais sobre o que você vê, né, dessa movimentação do mercado financeiro. Boa noite mais uma vez. Tá fechado, Kupfer, o microfone. Abre aí pra gente. Cara, muda agora, eu vou te agora sim, meu amigo. Boa noite. Raquel, Sakamoto, você, todo mundo que está assistindo. Como é que você chama um negócio que é o seguinte? Não mudou nada na economia brasileira. Não mudou nada. Não mudou nada no outro ponto que estava pressionando os ativos, que é a eleição americana. Continua aquele impasse lá, as pesquisas continuam não dando muita clareza quem vai ser eleito ou não. Esse negócio começa a se resolver só amanhã. E no domingo o Haddad não viaja, porque se ele viajasse, as famosas revisões de gastos ficariam adiadas, e na segunda os mercados se ajustam dessa maneira curiosa, né? Caiu o dólar mais de 1,5%, a Bolsa subiu quase 2%, a curva de juros futuros, que é importante, o ramo longo dessa curva, né, os vencimentos mais para frente, caíram mais de 20 pontos, nem sei mais agora, não estou acompanhando qual foi o último resultado. Como é que você chama um negócio desse? Não tem razão técnica nenhuma, tem outra razão. Qual é essa outra razão? Na minha opinião, é uma pressão evidente, meio escancarada, meio sem vergonha, do famoso mercado financeiro, da conhecidíssima Faria Lima. E, como já foi dito aqui, acho que pelo Sakamoto, pela própria Raquel, não se preocupem. Se a tal revisão não for estruturante, vai continuar esse cabo de guerra, vai continuar essa confusão. O problema todo, que também já foi levantado aqui, é o seguinte, que o DNA, a alma deste governo Lula, conforme ele deixou claríssimo na campanha dele, qual era? Incluir o pobre no orçamento, né?
e o rico no imposto de renda. O que o Haddad está sendo pressionado a fazer é tirar o pobre do orçamento. Se ele conseguisse, ao mesmo tempo, concomitantemente, incluir o rico no imposto de renda, era um jogo mais interessante. Mas, aparentemente, isso tem grandes barreiras políticas, enormes barreiras políticas. Vocês viram o anúncio de uma taxação mínima de milionários, o que provocou altas nos ativos financeiros. Mensagem do mercado seguinte: não faz isso não. Ou seja, é uma guerra política, é um cabo de guerra. O Lula está agora na posição de arbitrar esse negócio. Vamos ver o que vai acontecer. Finalizando, é o seguinte: tem muito preconceito de todos os lados. É uma situação que, de fato, é complicada. A questão fiscal está estressada, precisa ter um ajuste, não tem a menor dúvida disso. O problema é saber quem vai pagar o pato desse ajuste. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. O presidente e muita gente, mais à esquerda, diz que não pode desvincular Previdência do salário mínimo. Por que não pode? O que tem que ser feito porque Previdência é a maior pressão fiscal, a maior pressão sobre os gastos disparado é a Previdência. E isso é uma bomba relógio, porque cada vez tem gente mais velha nesse país e, pior, cada vez tem menos gente contribuindo para a Previdência, para pagar os que estão se aposentando. Verdade. Acontece que a lei do salário mínimo prevê aumento de produtividade. Ela considera a inflação e o que acontece com o PIB, com a economia nos 2 anos anteriores. É a produtividade que a economia incorpora. Aposentado não tem produtividade. O que precisa ter para aposentado? Correção da sua renda pela inflação. Mas certo. a inflação minha, a sua, é o IPCA? Não é o IPCA. Porque qual é? o idoso tem outros custos, saúde, remédios, são custos muito elevados. Então, o que poderia ser feito? Uma desvinculação do salário mínimo, porque não tem produtividade, e a correção por um índice que refletisse melhor o custo de vida do aposentado. Isso é facílimo de fazer. Muita gente faz, FG faz, IPEA faz, muita gente faz. Mas essa discussão é meio interditada. Esse é um país de discussões rasas, de muita ideologia e pouca sabedoria.